que você se coloque de pé e abra a sua Bíblia no Salmo 27. Será a exposição do texto bíblico desta noite. Salmo capítulo 27. Por os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Todos encontraram? Amém. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores se defendem para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei salmos de alegria ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responda. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não me rejeite. Com ira, o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuse, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guie-me pela vereda plana, por causa dos que me espremem. Não me deixes arrombar dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os olhos viram crueldade. Vamos ler todos juntos os versos 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. espera pelo Senhor, Tem bom ânimo, fortifique-se o seu coração, espera, pois, pelo Senhor. Pode se sentar, irmãos. Meus irmãos, o Salmo 27, Salmo de Davi, não foi escrito em uma situação de paz. Os comentaristas bíblicos dizem que há 3 alternativas quanto ao momento que este salmo foi escrito. Alguns comentaristas chegam a dizer que o Salmo 27 foi escrito quando Saul perseguia Davi. Outros comentaristas dizem que o Salmo 27 foi escrito quando Absalão, o filho de Davi, em uma rebelião queria destroná-lo. E outros comentaristas dizem que quando em guerra contra os filisteus.
E neste caso, Davi já idoso, no meio da batalha, ele perdeu as forças e ficou exausto. E um descendente de Golias quase o matou. Mas aí, Absai o livrou Davi da morte, como está lá em 2 Samuel, capítulo 21, os versos 15 a 17. Mas diante da situação difícil que Davi passou, ele ora. O Salmo 27, meus irmãos, é uma oração feita por Davi. E se você percebeu na leitura que você fez, o tom que prevalece na oração de Davi não é um tom de angústia, mas de confiança e ânimo. Assim como Davi, na presença de Deus, podemos encontrar 4 coisas aqui. Eu quero destacar com vocês nessa noite. E o tema desta noite é: a quem temerei? Na presença de Deus, meus irmãos, nós podemos encontrar aqui confiança. Veja o que diz os versos 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Percebam, meus irmãos, que essas declarações de Davi refletem o nível de intimidade que Davi tinha com Deus. E Davi aqui, nesses versos, Davi declara que Deus tem sido com ele 3 coisas. Primeiro ele fala sobre luz. Depois ele fala sobre salvação. E em terceiro lugar ele fala sobre fortaleza. Deus é luz, meus irmãos. E se você reparar bem nesse texto, este é o único lugar em todo o Antigo Testamento em que Deus é descrito como luz. Em outras passagens bíblicas, se diz que Deus criou a luz, que Ele deu a luz, ou que Ele brilhou como luz. Mas nenhum lugar do Antigo Testamento identifica como luz, apenas aqui no Salmo 27. No Novo Testamento, meus irmãos, nós aprendemos que Jesus é a luz. E que só é possível enxergar através da luz que recebemos de Jesus. Pois Ele é a verdadeira luz que ilumina a todos. Isso significa dizer, meu irmão, minha irmã, que sem Cristo todos são cegos. Davi está dizendo que mesmo nas horas mais sombrias e tenebrosas das piores batalhas da vida, não há o que se temer, pois Deus é a luz que dissipa as trevas. Isso significa dizer o que, meu irmão, minha irmã? Que Deus é a luz que ilumina o seu caminho. Talvez você esteja aqui nesta noite e veio para cá com muitas dúvidas. Talvez você esteja aqui essa noite pensando na decisão que você precisa tomar amanhã.
Talvez você esteja aqui nessa noite enfrentando grandes problemas, grandes batalhas, grandes lutas, onde você parece estar num corredor escuro, que não vê a saída. Quando passamos por isso, meu irmão, minha irmã, é neste momento que nós podemos experimentar essa luz que vem de Deus, essa luz que ilumina o seu coração, que ilumina a sua mente, que ilumina o seu caminho, para dizer para mim e para você que Deus está cuidando de você. É isso que Davi, olha aqui, a situação está difícil, ele está enfrentando dura batalha, mas ele aqui não faz uma oração de angústia, mas uma oração de confiança, uma oração de ânimo. E quando ele tem esse ânimo, quando você tem esse ânimo, quando você tem essa confiança, você consegue perceber que apesar dos dias difíceis que você passa, você pode encontrar a graça da luz divina do Senhor. Davi também diz que Deus é a sua salvação. Diz aí o verso 1. Isso tem a ver, meu irmão, minha irmã, com libertação, com resgate. Deus não se limita a resgatar o seu povo, Ele mesmo é o seu salvamento, a sua salvação. Jesus foi o nosso resgate. Estávamos perdidos, caminhando em passos largos para o inferno, e Deus, o Pai, enviou o seu Filho para nos resgatar. O sacrifício de Jesus na cruz nos trouxe perdão dos nossos pecados, mas também trouxe a nós a salvação. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo diante de uma situação difícil, Davi diz que o Senhor é a sua luz, que o Senhor é a sua salvação. A confiança de Davi continua ao chamar Deus de sua fortaleza ou refúgio. Algumas versões bíblicas traduzem a palavra como força, mas em qualquer caso o resultado é o mesmo. Deus não só protege, mas o próprio Deus é a proteção. Ele não só fortalece, mas Ele é a sua força. Deus é luz, salvação e fortaleza para Davi. Essa realidade, meu irmão, minha irmã, é tão poderosa na vida de Davi, que ele faz essa pergunta: então, por que ter medo? A quem temerei? Que pergunta é essa, irmãos? Diante das lutas, diante das dificuldades, diante de adversidade, diante de problema, diante de batalha, de guerra, Davi reconhece que Deus é sua luz, que Deus é sua salvação, que Deus é sua fortaleza. Então a pergunta é: o que temerei?
lutas que você tem passado, as batalhas que você tem enfrentado, tem feito você ter medo. Se Deus é luz, salvação e fortaleza, do que você tem medo? Davi faz essa pergunta para ele mesmo, e ele mesmo responde essa pergunta nos versículos 2 e 3. Veja o que diz o verso 2 e 3. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Meu irmão, minha irmã, só é possível para Davi obter vitória sobre o medo, porque o Senhor se tornou para Davi a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza. Então, meus irmãos, dizem que o pior de todos os medos é o medo da morte. A morte nos separa de quem nos amamos. No entanto, em Cristo, sendo luz, sendo a nossa luz, salvação e fortaleza, não há o que temer. Por que não há o que temer? Porque aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador já passaram da morte para a vida. A segunda coisa que Davi encontrou na presença de Deus foi refúgio nas provações. Primeiro, Davi encontrou confiança nos versos 1 a 3. Depois, Davi encontrou em Deus o refúgio nas suas provações, nos versos 4 a 6. Veja o que diz aí. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, e no remonte do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Meus irmãos, isso é lindo demais. Davi foi um homem que enfrentou muitas provas. E sempre quando ele se sentia atribulado, Davi sabia onde encontrar abrigo. É por isso que Davi diz aí no versículo 5: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, e no remojo do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Meu irmão e minha irmã, há momentos na nossa vida que nós passamos por isso. O dia da adversidade. Se você ainda não passou, em algum momento da história da sua vida, você vai passar. Porque a adversidade, ela chega para todos. A adversidade não escolhe a pessoa, ela chega para todos.
está passando por essa adversidade, há aqueles momentos difíceis, que parece que nada está dando certo, há aquelas lutas difíceis, duras de enfrentar, que muitas vezes nos faz chorar, que machuca, que nos fere. Mas apesar de tudo isso, Davi diz que Deus abrigará ele. Davi diz que Deus ocultará ele. Davi diz que Deus acolherá. O que Davi está ensinando aqui, meu irmão, minha irmã, que apesar das adversidades que eu e você temos a passar, a mão do Senhor sempre estará pronta para te resgatar. A mão do Senhor sempre estará pronta para aliviar a sua dor, aliviar o seu sofrimento. A mão do Senhor estará sempre estendida para acolher você no dia da adversidade. Mas agora veja o que Davi diz no versículo 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, louve o Senhor, mesmo que as circunstâncias digam não. Mesmo que você se encontre em aflição, mesmo que a cruz esteja tão pesada para levar, não pare de louvar, não pare de adorar o Senhor. O texto ainda fala, no verso 6, de sacrifício de júbilo. Sacrifício de júbilo, meus irmãos, significa oferta de gratidão pela vitória que o Senhor concederia a Davi. E Davi fará isso cantando, louvando, adorando o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nessa oração de Davi, ele está pedindo: meu Deus, mesmo que eu passe pelas adversidades, não tire dos meus lábios o louvor, a adoração para ti, porque tu és digno de todo louvor, de toda glória. Mas esse texto, irmãos, também nos ensina uma terceira coisa. A terceira coisa que Davi encontrou na presença de Deus foi acolhimento. Davi encontrou na presença de Deus confiança, nos versos de 1 a 3. Davi encontrou na presença de Deus refúgio nas provações, nos versos 4 a 6. Davi encontrou na presença de Deus acolhimento, nos versos 7 a 10. Veja o que diz os versos 7 a 10. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece de mim e responda-me ao meu coração, me ocorre. Buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuse, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá.
Davi sabe, meu irmão, minha irmã, que só vence os problemas, os perigos, só vence as lutas, lutando com a fé em oração. É por isso que Davi clama. O Senhor nos deu duas armas poderosas: a fé, para continuar crendo e confiando quando nada parece, quando tudo parece já estar perdido. E o Senhor nos deu uma outra arma poderosa, que é a oração. É por isso que ele clama. Está enfrentando lutas, está passando por momentos difíceis. Problemas têm feito você chorar, tem ficado angustiado por causa das dificuldades, por causa dos problemas da vida. Clame ao Senhor. Ore, 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 ore ao Senhor. É Ele que é o teu socorro. É Ele que é o nosso socorro. Davi ainda diz, no versículo 8: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Davi reconhece que a presença de Deus é ótima e maravilhosa. Apesar da situação difícil que ele está passando, mesmo assim ele diz: buscarei a tua presença. Por quê? Porque fora de Deus não há resposta para mim e para a sua vida. Fora do Senhor você não vai encontrar saída para as suas lutas, para os seus dramas. Por isso, meus irmãos, Davi clama, ele busca a presença do Senhor. Mas esse texto ainda nos ensina uma quarta coisa. A quarta coisa que Davi encontrou na presença de Deus foi esperança. Primeiro, Davi encontrou na presença de Deus confiança. Como diz o texto que nós já examinamos nos versos 1 a 3. Depois, Davi encontrou na presença de Deus refúgios nas provações, nos versos 4 a 6. Depois, Davi encontrou na presença de Deus acolhimento, dos versos 7 a 10. E agora, por último, Davi encontra na presença de Deus esperança, nos versos 11 a 14. Veja o que diz: ensina, Senhor, o teu caminho, e guie-me pela vereda plana por causa dos que me te. Não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsos testemunhos, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E espera pelo Senhor, tem de bom ânimo, fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Irmãos, Davi termina a sua oração com esperança. E esta esperança de Davi não é no acaso, nem em suas próprias forças, e sim no Senhor. A palavra Senhor aí é a palavra hebraica Adonai. Percebam que Davi espera com paciência. Sua paciência é fruto da fé em que Deus é. Por isso Davi diz, nos versos 13 e 14, eu creio que verei a bondade do Senhor. Ou seja, eu tenho confiança
Eu acredito, não há dúvida em mim. Eu acredito, eu creio que verei a bondade de Adonai, do Senhor, na terra dos viventes. A terra dos viventes é a terra que nós vivemos, de homens maus, de homens perversos, de homens que armam ciladas contra nós. A terra dos viventes é a terra da mentira, é a terra da falsa paz, é a terra da falsa esperança. Essa é a terra dos viventes. Mas apesar de Davi viver nessa terra, ele continua não tendo fé. Ele continua tendo esperança. Ele continua confiando e dizendo: eu creio que verei a bondade do Senhor. E aí no verso 14 ele diz: espera pelo Senhor, tem bom. Nós temos uma dificuldade muito grande de esperar no Senhor. Nós queremos tudo para agora. Nós queremos muitas vezes colocar Deus contra a parede. Senhor, o Senhor é obrigado a me abençoar, porque senão nós temos essa dificuldade de esperar. Mas essa não é dificuldade aqui na vida, porque na oração que ele faz aqui, diante de lutas que ele está passando, diante de adversidades, ele diz: espera no Senhor. Quando você espera no Senhor, o resultado da sua paciência em aguardar o agir de Deus traz isso que Davi diz ali: tem de bom. As lutas da vida, meus irmãos, muitas vezes nos deixam desanimados. As lutas da vida muitas vezes querem minar o nosso ânimo. Quando você estiver passando por isso, passando por essas situações de angústia, ficando desanimado, busque o Senhor, ore ao Senhor, espere no Senhor, porque a graça dele trará para a sua vida ânimo, se você se encontra desanimado. E aí, quando tem bom ânimo, Davi diz: fortifica-se